Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 22 de dezembro. Vamos fechar a semana com muita informação. Nós vamos saber do movimento nas rodovias nesse feriadão de Natal e a fiscalização nas estradas. Crescimento da produção industrial foi de quase 2%. O segmento de alimentação é um dos responsáveis por puxar a alta. Quais as indicações e contraindicações de procedimentos estéticos para quem fez cirurgia de redução de estômago? R$ 28,00 é o reajuste do salário mínimo para o ano que vem. Você vai saber qual foi a justificativa dada pelo governo para chegar ao novo valor. Hoje tem ainda a previsão do tempo e a nossa agenda cultural para o fim de semana. O TVO Notícias está no ar. A gente começa o TVO Notícias desta sexta falando do movimento nas rodovias que cortam Uberlândia e região. A Polícia Rodoviária intensificou a fiscalização. E os detalhes com Laura Moreira. Olá, Flávio e todos que acompanham o TVO Notícias. A operação da Polícia Rodoviária Federal, batizada de Rodovidas, começa hoje, sexta-feira, e termina após o Carnaval, dia 18 de fevereiro. Quem traz mais informações é a inspetora Jane Santos. Olá, Jane, eu queria que você contasse como vão ser feitas essa operação e as outras que estão aí no meio. Isso, a Operação Rodovida, ela é uma operação maior que visa aí a fiscalização durante todo o período aí de férias, né, onde as pessoas costumam viajar mais. Dentro dessa operação a gente tem as operações menores, que é o Natal, o Ano Novo e o Carnaval. Todas elas com bastante fiscalização, distribuições de viatura em pontos estratégicos. O Rodovida conta também com algumas operações conjuntas com outros órgãos, operações integradas, visando aí também atingir vários nichos de fiscalização. Jane, você havia me contado que as infrações referentes à bebida alcoólica diminuíram. Eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são as infrações hoje que mais se encontram e que você contasse de novo, né, para o pessoal de casa, a importância dessa diminuição no uso de bebida alcoólica no trânsito. Isso, o que a gente percebeu, né, e ao longo desses anos, né, que vem sido fiscalizada aí a bebida ao volante, é que houve sim uma redução. Apesar de não ter cessado, né, totalmente, a gente percebe uma redução desses números. A fiscalização ela vai continuar, a gente está com todos os equipamentos em funcionamento, vai continuar e a gente espera aí que esses números sejam menores ainda esse ano. Muito obrigada pelas informações. É com você, Flávia. Choveu muito durante a noite e hoje o dia começou bem quente, apesar do tempo nublado. Vamos saber como fica o clima no fim de semana. A previsão para o sábado você vê agora no mapa. Em Uberlândia, o dia vai ser de muito calor e chuva forte à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Patos de Minas, a temperatura varia entre 16 e 31 graus. Pode chover ao longo do dia. Em Monte Carmelo, o sábado vai ser de sol e aumento de nuvens. Mínima prevista de 17 e máxima de 29 graus. Tem previsão de chuva. Vai chover também em Ituiutaba, com mínima de 22 graus e máxima de 33. E em Araguari, o sábado vai ser quente e com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. Recuperação. Foi divulgado ontem o balanço da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O crescimento da produção do setor foi de quase 2%. O segmento de alimentação é um dos responsáveis por puxar a alta. Os resultados mostram que a indústria mineira começou a se recuperar, ainda que de forma tímida. O desempenho foi melhor do que em 2016, quando as fábricas do estado fecharam o ano com queda de 12,8%. Este ano, a produção industrial deve encerrar com crescimento de 1,91%. Um dos setores que cresceu foi o de produção de alimentos. O aumento foi de 1,5%. Esta indústria aqui, que fabrica salgados, refeições e sobremesas congeladas, ampliou o número de funcionários. Com isso, passou a produzir mais e alcançar um maior número de pontos de venda. Esse ano a gente contratou 40 novas vagas de emprego. Nós passamos uma produção de 80 mil unidades salgados dia, fomos para 120 mil unidades salgados. Passamos a linha de sobremesas de 3 mil unidades produzidas dia, fomos para 5 mil unidades produzidas de sobremesas por dia.
Refeições, que é um mercado que a gente atua com muitas marcas próprias, também foi muito positivo. A empresa acaba de lançar um novo produto, uma das apostas para incrementar as vendas em 2018, e já está de olho em outros mercados. Nós colocamos uma nova linha de produtos que é bastante complementar ao que a gente já faz hoje, que é a linha de pão de queijo. Nós esperamos ano que vem crescer 50% em relação ao ano de 2017. Vamos fazer investimentos na nossa logística e vamos investir também na nossa linha de salgados para trazer maior capacidade de congelamento e com isso maior atendimento aos nossos consumidores. A mineração e o setor automobilístico, junto com a indústria da moda, contribuíram bastante para alavancar a economia, mas o principal responsável pelo crescimento de 0,6% do PIB mineiro foi a agropecuária. Vários fatores viabilizaram a retomada desse cenário mais favorável. O processo de redução da inflação, acima do nível esperado, inclusive pelo próprio mercado, gera um aumento na capacidade de consumo, melhora o poder de compra da população. Com isso, o Banco Central pôde reduzir a taxa de juros numa velocidade maior até do que o esperada também pelo mercado. Isso implica em redução do endividamento das famílias, portanto, mais capacidade de consumo. Na medida que a taxa de juros baixa, os investimentos gradualmente e a produção começa a voltar, né? Em função disso, o emprego começa também a voltar. Aí cresce a renda na economia. Apesar do ambiente político ainda gerar incertezas, a indústria projeta um 2018 melhor. As projeções são de avanço de 3,3%. Para que isso se confirme, os especialistas defendem a necessidade de investimentos na infraestrutura e melhora da situação fiscal, condicionada à aprovação da reforma da Previdência. Mas nós precisamos, primeiro, de estabilizar o problema fiscal do país e do Estado. Isso é o primeiro sintoma de confiabilidade e de segurança jurídica para que se invista aqui. Nós já perdemos muito tempo não reformando a Previdência, tivemos a oportunidade no final desse ano e tivemos que postergar para fevereiro do ano que vem. E depois do intervalo, quais as indicações e contraindicações de procedimentos estéticos para quem fez cirurgia de redução de estômago? E ainda, R$ 28,00 é o reajuste do salário mínimo para o ano que vem. Você vai saber qual foi a justificativa dada pelo governo para chegar a um novo valor. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. O próximo vestibular da Universidade Federal de Uberlândia voltará a ser feito em 2 dias. A primeira fase será nos dias 2 e 3 de junho e a segunda nos dias 16 e 17 de junho. Além das provas em 2 finais de semana, outra alteração está na aplicação de provas de todas as disciplinas para candidatos de todos os cursos, nas 2 fases de seleção, inclusive. Os candidatos também poderão optar pelo francês na prova de língua estrangeira. R$ 28,00. Este é o reajuste do salário mínimo de 2018, anunciado pelo Ministério do Planejamento, que passa dos atuais R$ 937 para R$ 965. O baixo desempenho do Produto Interno Bruto é um dos fatores que influenciaram no valor final. No Brasil, o salário mínimo foi criado em 1940 através do Decreto-Lei número 2162. Ao longo dos anos, ele passou por alterações e em 2011 foi sancionada uma lei durante o governo Dilma de valorização do salário mínimo, baseado na inflação e nas alterações do Produto Interno Bruto. Eles pegam a variação do PIB de 2 anos atrás, mas a inflação do ano anterior. Então é uma regra que já está definida em lei e o presidente simplesmente tem que colocar ela a valer. O orçamento de 2018 foi aprovado pelo Congresso Nacional na última quarta-feira e é previsto um salário mínimo de R$ 965, ou seja, R$ 28 a mais que os atuais R$ 937. O aposentado ele toma remédio, ele come, tem muitos pagos de aluguel. Muita despesa e pouco dinheiro. Está começando já a cortar o direito do trabalhador e desvalorizar o trabalhador. É isso que está acontecendo no nosso país. Aqui no Brasil, esse salário não adianta nada. Esse tantinho que está aumentando, é melhor não aumentar, deixar ninguém ficar, né?
Então, na hora que a gente pega em reais é muito pouco. Em porcentagem é menos ainda, dá menos de 3%. Só que de acordo com a lei, é isso mesmo. Ou seja, a inflação, nós tivemos aí períodos de inflação negativa, ou seja, chama deflação. Então, somado a um PIB que já foi um PIB muito baixo, não teria como mesmo, nesse momento, ter um reajuste muito grande. Segundo o economista, o salário só prejudicaria a economia e o bolso do brasileiro caso a inflação também aumentasse. Então, ele só está recompondo algo que ele já perdeu. Então, o consumidor, né, quem ganha um salário mínimo, não vai ter ganhos expressivos, não. Mas a gente tem que entender que é mais um pouco de recurso que entra na economia, que vai ser consumido, então as empresas vão vender mais. Agora, tem um outro lado também, que se as empresas reajustarem os preços, né, no mesmo montante, acaba um anulando o outro. Nos últimos 10 anos, principalmente, tem aumentado gradativamente a procura pela cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como cirurgia de redução de estômago. A perda de peso é considerável e quase sempre é necessário fazer procedimentos estéticos. Vamos saber mais sobre indicações, contraindicações e muito mais. Eu recebo aqui no estúdio o médico cirurgião plástico, Dr. Francisco Naves Caetano. Doutor, muito obrigado pela presença. A gente, quando fala de pós-cirurgia bariátrica, a gente sabe que é uma mudança muito radical na vida daquela pessoa, homem ou mulher, jovem ou com um pouco mais de idade. Mas a gente tem também aquela preocupação estética, porque há uma perda muito significativa de peso, não é mesmo? Exatamente. Flávio, o paciente que se submete a uma cirurgia bariátrica, que ele está com um peso bem aumentado, que ele vem sofrendo já a vida toda com esse aumento de peso, com autoestima baixa, porque as pessoas atribuem a própria vontade, a falta de vontade, né? Eles são chamados de sem vergonha, não tem vontade, como é que você está desse tamanho? Então a autoestima deles é muito ferida já. Quando ele se submete a uma cirurgia bariátrica e que ele começa a perceber essa nova vida com o emagrecimento, essa perda que a gente chama de perda ponderal, que nada mais é do que a perda de peso, ele começa a ter um start para o resgate do amor próprio. Quando ele chega no nosso consultório, após ter sido submetido a essa cirurgia bariátrica, perdendo peso, é como se fosse agora o grande finale, a cereja do bolo, que é a retirada de pele, a readequação do contorno corporal, que é o passaporte para a inserção dele na vida social da maneira que ele sempre quis, sempre sonhou, com um corpo mais adequado aos moldes dos padrões da sociedade que a gente vive. É importante, talvez, antes mesmo de fazer cirurgia bariátrica, também já consultar um médico cirurgião plástico para perceber qual é o biotipo da pessoa, se ela já tem algum tipo de doença crônica, que possa ter depois algum tipo de complicação futura, ou outras complicações que ela já vem enfrentando. É importante esse atendimento multidisciplinar em todos os momentos? Sem dúvida, isso é fundamental, é uma condição sine qua non. O paciente, muitas das vezes, ele procura, o primeiro médico é o cirurgião plástico. E aí a gente acaba encaminhando ele para um cirurgião bariátrico, porque ele está com um índice de massa corpórea totalmente inadmissível para uma cirurgia dita estética. Ele precisa antes se adequar, estar dentro dos moldes, dos padrões da segurança, né? Então a gente encaminha ele para um cirurgião bariátrico. Após toda essa avaliação que você disse muito bem, a gente precisa ver o que a gente chama de comorbidades, são as doenças que ele tem. Os pacientes que estão com o peso muito elevado, eles inevitavelmente têm muitas complicações, aumento da pressão, eles já têm alterações no pâncreas, por talvez exemplo, diabetes. Exatamente. Problemas de cicatrização e, agora falando um pouco mais do nosso lado, a pele deles já é uma pele que sofreu demais, porque esse estica, encolhe, estica demais, a gente lesa as fibras que mantêm o tônus da pele. E isso é irreversível. Associado a isso, a gastroplastia, que é o nome científico, aí, digamos assim, da cirurgia bariátrica, diminui demais a absorção de nutrientes fundamentais para uma boa qualidade da pele. Proteínas, aminoácidos, íons, vitaminas, tudo isso modifica aí a qualidade do colágeno, da derme, da pele, de toda a arquitetura externa corporal. Para a gente fechar,
existe um momento certo para passar pelas cirurgias? Porque a gente sabe que a pessoa ela tem uma expectativa de perda de peso. Aí ela alcançou aquela expectativa que ela tinha antes, ou seja, ela já perdeu 70, 80 quilos mais ou menos. Ele já pode passar pelos procedimentos e se um procedimento resolveria ou não. Talvez é gradativo também isso. Até pelo excesso de pele, ele pode continuar perdendo peso. Como é que funciona isso? Ótimo, Flávio. Funciona assim. Para que ele seja submetido à cirurgia plástica, para a gente retirar essa pele e readequar os tecidos, ele precisa estar com o peso estabilizado. Ele precisa já ter perdido todo esse peso, esse volume que ele gostaria, que foi indicado pelos médicos que venham acompanhando aí. E após isso, nós iremos aguardar 3 a 6 meses de peso estável. E isso vai acontecer em torno de 12 a 18 meses após a cirurgia. Olha só, então tem um período também. Tem um período. E só para a gente fechar, a orientação do especialista, sempre fundamental, quer dizer, eu tenho interesse em fazer a cirurgia, talvez a pessoa nem pensava em fazer, não incomodaria tanto ela a questão da pele, ou talvez ela não tenha tanto excesso de pele, mas ele tem que procurar o especialista, ele tem que fazer uma avaliação prévia para saber, olha, até onde eu posso ir. Com certeza. O resgate do amor próprio começa com a escolha do profissional que vai fazer essa cirurgia, tá? Porque você nadou, não morra na praia. Escolha bem o seu profissional, saiba o que vai acontecer com você, porque, como eu havia dito, é a cereja do bolo. É o que vai fechar realmente com qualidade de vida total. Doutor, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Espero contar mais vezes com você aqui. Eu agradeço, Flávio. Muito obrigado. E depois do intervalo tem a nossa agenda cultural para o fim de semana. E mais, tem uma reportagem também sobre cheerleaders. Representantes de Uberlândia voltaram com medalhas do Campeonato Brasileiro. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Fim de semana, véspera de Natal. Para quem vai receber os parentes, tem muitos eventos programados. Nós damos algumas dicas para você. Confere aí na nossa agenda cultural. Logo mais à noite, às 8 horas, tem a estreia do espetáculo Um Céu em Mim, no Teatro Municipal de Uberlândia. A apresentação mistura dança e poesia e faz parte da 4ª mostra de dança do Estúdio Dance. E até às 10 horas da noite acontece no bairro Fundinho uma edição especial da Feira de Natal. Tem artesanato, doces especiais, degustação de café, food truck e sorteio de brindes. No sábado, do meio-dia às 6 da tarde, tem programação para quem gosta de história, com a exposição O Museu Visita a Casa da Cultura no tempo do gramofone e da radiola, na Sala de Memórias da Casa da Cultura. E no domingo, véspera de Natal, você pode conferir a exposição do presépio napolitano na Casa da Cultura, do meio-dia às 6 da tarde. Ainda falando de cultura, o Museu Universitário de Arte, o MUNA, está com 3 exposições abertas à comunidade. Para quem gosta de arte e cultura de uma maneira geral, vale dar um pulinho lá. Vamos saber mais sobre as exposições com João Inácio. Oi para você, Flávio, e a todos que acompanham o TVU Notícia. O assunto agora é cultura. Vamos falar das exposições que está acontecendo aqui no Museu Universitário da Arte. E para falar melhor sobre esse assunto, eu recebo aqui o Paulo Augusto. Paulo Augusto, me fala um pouco aí sobre essas artes. Bom, esse trabalho, Corpos Indóceis, ele é um conjunto de narrativas visuais que eu venho desenvolvendo já desde quando eu trabalhava no jornal Correio de Uberlândia, eu trabalhei por algum tempo lá. E fui desenvolvendo a percepção sobre a violência, que não é essa violência senso comum, que a gente pode traduzir através da palavra atos de violência. Para além dos atos de violência, existem os estados de violência, e a gente pode dizer que, para além dos estados de violência, também existem estados de exceção. Então, a minha pesquisa ela vai nesse sentido de tentar refletir sobre essas imagens dentro desse estado de violência e estado de exceção em que nós vivemos. Certo. E eu também falo aqui com a Thaís Valadares. Thaís, me fala um pouco também sobre as suas obras. O meu trabalho, o conjunto plástico, se chama Senhor Joaquim. E ele trata, um dos pontos que ele aborda é a questão do uso da fotografia como referência imagética na arte contemporânea. Todos os trabalhos aqui em cima, tanto os desenhos quanto as pinturas, foram feitos a partir de fotografias
através das quais eu discorro a poética, a fusão entre a fantasia e o fundo autobiográfico que permeia toda essa história contada ali em cima. Em segundo lugar, esse trabalho também ele é um fechamento de um ciclo, porque a minha pesquisa plástica atual partiu desse trabalho exposto aqui em cima e não tem nada a ver com o que está exposto ali, mas foi a partir dela que surgiu esse outro viés. E essa exposição ela vai até quando? Até dia 27 de janeiro, o MUNA está aberto à visitação com essas 3 exposições que estão sendo... A entrada é franca. Franca. A visitação vai até o dia 27 de janeiro e a entrada é de graça. Para agendar visitas de grupos, você deve encaminhar um e-mail para educativo@muna.ufo.br. Muita gente não sabe, mas aqui em Uberlândia nós temos muitas pessoas e equipes também que representam a cidade nos festivais e competições de cheerleader. Equipes da UFO tiveram um excelente desempenho no Campeonato Brasileiro de Cheer e Dance, que aconteceu este mês no estado de São Paulo. Quem acompanha esportes americanos provavelmente já se encantou com as cheerleaders. No Brasil, a prática ainda é recente, mas ganha adeptos a cada dia. Na UFO, por exemplo, já são 15 equipes. 8 estiveram no Campeonato Brasileiro de Cheer e Dance. Bárbara Lamounier é a capitã e fundadora da primeira equipe de cheerleader de Minas Gerais, a Sexy Lions. As meninas participaram de 14 modalidades, sendo premiadas em 12, com 6 ouros. Levaram também o prêmio de campeão geral no nível em que disputaram. É muito bom e é muito gratificante, porque assim, começou só com a gente aqui na UF e nós servimos de incentivo para surgir tantos outros cheers por aí, né, dos outros cursos. Então começou só conosco em 2012, em 2014 surgiu mais um outro time e aí atualmente já são 14 times só da UF, então isso é muito legal. A equipe da UFO mais recente é a Panthers, da Atlética de Humanas, com 10 meses de formação. Apesar do pouco tempo, os integrantes se destacaram no campeonato. Foram 3 medalhas. O capitão da equipe levou o 2º lugar na apresentação individual. O desenvolvimento da parte física, motora e o trabalho em equipe. Nós temos um treinador que ele é especialista, né, em cheerleading, um coach treinado pela UBC. E ele tem, assim, explica as técnicas, é um aprendizado muito grande. Fora que, sim, o desenvolvimento, além de desenvolvimento individual, tem desenvolvimento coletivo. Então, todo mundo da equipe, são 25 pessoas, conseguindo, assim, desenvolver um trabalho muito bacana. Treinador de 6 equipes da UFO, se orgulha dos atletas e conta sobre o trabalho nas equipes. Para ser cheerleader, acho que... principalmente no âmbito universitário, acho que tem que ter mesmo a vontade, eu falo isso para os meus alunos, a vontade e principalmente o compromisso. Na classe universitária não tem como a gente exigir um potencial físico, porque geralmente eu recebo alunos que nunca fizeram nenhuma atividade física, né? Então não é um time all-star, não é um clube. Geralmente em clubes a gente faz uma seleção de talentos, mas na classe universitária realmente precisa de força de vontade e principalmente compromisso com os treinos. O campeonato trouxe experiência e o contato com outras equipes. Com dedicação, foco e muitas piruetas, os times já conquistaram a comunidade universitária e, aos poucos, vão ganhando reconhecimento nacional. Parabéns aí aos atletas e que venham mais medalhas pela frente, representando, é claro, a nossa cidade, a nossa região e a Universidade Federal. O TV Notícias desta sexta acaba aqui. Boa noite para você e um excelente fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda, dia 25 de dezembro, Natal. Eu conto com você. Até lá.